Muito bem, jovens, hoje a gente vai aprender a fazer novelinha de frutinha. O mais pedido de todas as mensagens que eu recebo é como fazer essas novelinhas. Me pediram muito lá no TikTok e eu também ouvi pessoas pedindo aqui no nosso canal do YouTube e vai ficar essa coisinha fofa aqui, olha. Nossa, fofinha. como é linda a casa da Dona Pitaia. Um sonho viver aqui. Ai, como é lindo viver na casa da Dona Pitaia. É um sonho viver aqui. Mas antes da gente falar como fazer essas novelinhas, não esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, deixar um like, que isso me ajuda bastante a continuar trazendo conteúdo aqui pro canal, deixar o hype, se aparecer o hype pra você, deixa o hype, deixar o like, me seguir, bora pro vídeo e entrar no grupo do Telegram, é isso, não precisa fazer mais nada. Bora lá. Como fazer essas historinhas que estão dominando o TikTok, shorts, de tudo quanto é lugar. A ideia é muito simples, né? As pessoas pegam frutas e transformam elas em humanoides, né? E que nem eu fiz aqui com a Dona Jabuticaba e a Dona Pitaia, e eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que é o passo a passo. Funciona aqui no Flow usando o VEL 3.1, mas também dá pra você utilizar o Grok, caso você tenha o Grok ainda, você esteja utilizando, o que você vai fazer aqui? O processo é basicamente o mesmo. O que eu fiz também aqui para ajudar vocês? Eu criei dentro do ChatGPT um agente que eu vou estar compartilhando lá no nosso grupo do Telegram, que ele ajuda a criar essas historinhas. Então o que você vai fazer? Você vai passar uma ideia base e ele vai transformar essa ideia em um vídeo, né, de 1 minuto, mais ou menos. Assim, você pode colocar o tempo que você quiser dentro dele, tanto que ele vai fazer algumas perguntas. Vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma base, tá? Ele vai montar uma estrutura de história, você vai passar a história base, ele vai montar essa estrutura, vai colocar os personagens secundários, folha de referência de cenário, e vai criar os prompts de cada cena, e ele também vai ver se precisa ter uma continuidade. Por exemplo, você pode fazer o episódio número 1, e depois fazer o episódio número 2, e assim por diante. Com esse gerador aqui, por exemplo, eu quero falar assim, ó, vou contar uma história de 2 frutas humanoides que vão roubar o Banco Central do Brasil. Um vai ser, sei lá, o que vai ser? Um vai ser um tomate, banana. É foda que já usaram todas as frutas possíveis. Vai ser um pepino. Não, pepino não é fruta. Vai ser uma banana, que ninguém tá com criatividade hoje. E o outro vai ser um abacaxi. Eles vão planejar o grande roubo. Com isso, eu já mandei a base para ele vai fazer algumas perguntas para mim, né? Se vai ser uma animação, né, no vídeo, qual a ideia, a base da frase, aí eu já coloquei, né? Uma história nova, uma continuação, é uma história nova, então vai ser animação. O 2, qual que é a ideia base? Já passei. O 3, a história nova é uma história nova, vou colocar como nova. O 4, o formato, se ele vai ser formato de pé ou de deitado, né? Se for para celular ou para YouTube, essas coisas. Eu vou colocar aqui que vai ser 19 por 16. O 5, qual é o estilo? A gente vai usar o Pixar 3D, mas aí ele te dá aqui algumas opções, né? Se vai ser realista, anime, cartoon, cinematográfico. Você pode utilizar essas métricas aqui. E por último, o 6... o 6 é... quantas cenas vão ser? Se a gente for usar o VEL, cada cena tem 8 segundos. Então é só você fazer o cálculo lá, sei lá, vão ser 7 cenas. Ver quantas que vai dar o tempo necessário para sua animação e senta o dedo. Com isso, ele vai começar a criar os prompts aqui, vai montar toda a estrutura, o resumo da história, que são uma banana e um abacate, sonha em realizar o grande roubo, ele dá um panorama da história, tem o conflito principal, a emoção dominante e o objetivo narrativo. Isso te ajuda a fazer o brainstorm. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as histórias no final. Aqui eu vou mostrar como funciona o agente, vou mostrar onde você vai aplicar isso daqui. A banana, ele já criou o personagem, o abacaxi, dupla dinâmica, a dinâmica da dupla, e aí ele criou aqui, ó, por exemplo, o nosso prompt, que é a folha de referência da banana. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no Flow e vai criar, como eu fiz aqui com a Dona Jujuba e a Dona Pitaia, por exemplo. E aí você só vai jogar aqui o prompt. No caso, eu vou fechar aqui,
vou selecionar, aqui é o Flow. Caso você não conheça o Flow, tem alguns vídeos aqui no canal que eu já expliquei o que são, mas, só para dar um resumo, ele é uma ferramenta do Google Labs que você consegue criar tanto os vídeos quanto as imagens. As imagens é ilimitado e os vídeos, você consegue fazer 5 vídeos por dia utilizando o Vel 3.1 Lite, tá? Se você for usar o Fast, você vai gastar um pouco mais de vídeo, e se for no qualidade, mais ainda. Na verdade, você vai gastar 20 créditos por geração aqui no... Não, 20 não, você vai gastar 10 créditos com o Lite, e aí você consegue gerar 5 vídeos por dia. Se tiver mais uma conta, são mais 5, aí você vai fazendo todo o cálculo. Mas vamos pensar que você vai conseguir criar aqui 5 vídeos. Primeira coisa que você vai fazer, vai vir aqui e fazer as imagens. Então você precisa das folhas de referência dos personagens e dos cenários, como eu fiz aqui com a Dona Marta. Eu vou jogar aqui o da banana, só para vocês terem uma base. Eu só seleciono imagem aqui, coloco no X1, se você quiser mais opções, coloca no X2. Coloca o formato que você vai querer da sua folha de referência e manda gerar. Ele vai gerar que nem ele fez aqui. Isso usando o agente que eu vou disponibilizar para vocês. Veio aqui no Flow, que nem eu criei um projetinho aqui chamado Novelinha. Você pode criar um projeto novo clicando aqui embaixo. Dá para fazer no celular também, tá? Fica tranquilo. Eu criei um chamado Novelinha, e aqui dentro do Novelinha eu vou colocar todas as minhas criações. Foda que ele vai dando play aqui enquanto eu crio as imagens. Ele estava criando aqui o nosso banana, mas só para vocês terem uma ideia, aqui eu criei a Marta, ele criou a folha de referência, de frente, 3/4, side, back, expressões, detalhes importantes e coloração. E também criou da nossa segunda personagem, que é a Dona Pitaia. Mesmo esquema, front, side, front view, de costas e as suas feições. E eu criei também aqui, utilizando os prompts, as nossas folhas de referência para os locais onde vão ser essas cenas. Precisa de tudo isso? Cara, precisa para ficar legal. Por quê? Utilizando sempre o mesmo cenário, na hora que você for utilizar aqui para criar as imagens, por exemplo, aqui ele colocou na sala bonitinho, manteve toda a proporção. E se eu for olhar aqui na outra imagem, ele também botou a sala igual. Então é legal você ter a imagem de referência tanto dos personagens quanto do cenário, né? Isso se você for pensar em criar essa novelinha mais legalzinha, mais bem animada. Dá para você utilizar sem utilizar a folha de referência dos cenários? Dá. Só que você vai ter que descrever todo o seu cenário lá bonitinho. Mas dá também. No meu caso aqui, eu criei as cenas, elas iam passar na sala da Dona Pitaia, no quarto da Dona Pitaia, e também tem uma cena final onde tem o quarto da Jabuticaba, né, a Marta. E então eu criei esses 3 cenários de referência. E dentro deles, ele vai passar para mim, se a gente voltar aqui, ele vai passar também os prompts, aqui tem os cenários, né, mas das cenas. Então, na hora das cenas, ele vai colocar aqui qual que é o objetivo e quais são os personagens que vão estar aparecendo. Na hora de você criar a cena, aqui no Flow, você vai usar algo parecido como isso aqui, ó. Eu vou mandar a folha de referência do personagem e a folha de referência do cenário. E dentro do meu prompt, aqui, por exemplo, aonde tivesse lá escrito a Dona Jabuticaba, eu ia meter um arroba e ia selecionar a folha de referência da Dona Jabuticaba, por exemplo. E aí, assim, eu ia montar o meu prompt. Feito isso, para vocês entenderem, né? Então, fiz a folha de referência, vou criar o primeiro cenário, que o prompt que ele me mandou aqui. Vou colocar e usar as imagens de referência. Meu Deus, me perdi. Cadê? Cadê meu flow? Cadê meu flow? Tá aqui. Vou usar as folhas de referência aqui dos personagens e vou mandar criar cada cena. E aí, a cada cena eu fui criando. Tem aqui a Dona Jabuticaba na sala limpando. Aí chega a Dona Pitaia, troca ideia com ela. Aí ela vai pro quarto e ela é humilhada no quarto pela Dona Pitaia. A Dona Jabuticaba fica triste, falando assim, eu queria ser rica também. E ela se vê no espelho e cria a última cena, que é ela no quarto dela, muito triste com a situação que ela tá passando. Feito isso tudo, criamos as nossas cenas. Eu criei aqui, no caso, foi 1, 2, 3, 4, 5 cenas. A hora é de criar os vídeos. O que a gente vai fazer? Vou apagar aqui. Aqui no vídeo, vou usar isso aqui de referência. A gente vai vir aqui no nosso flow. De imagem, a gente vai selecionar vídeo. Vai colocar frame, não vai colocar elementos. Mesmo porque com o Vel Fast, o Light, você não consegue utilizar elementos, se não me engano. Vai colocar o formato que você quer, se é 9x16 ou 16x9, mesmo que eu tinha falado, ou de pé ou deitado. E a quantidade de vídeos que você quer gerar. Aqui, eu colocaria para gerar um só, porque a gente está tentando economizar. Mas vai acontecer de você ter que gerar mais um vídeo. No caso, eu vou mostrar aqui nessa última cena que o vídeo não ficou legal. E eu vou te mostrar o porquê. Então pode ser que você acabe gastando os seus créditos, mas como é de graça, faz aquele lance lá, cria mais uma conta e vai reutilizando. Ou se você for assinante do Plano Pro, que nem no meu caso, acho que você tem 1000 créditos. É que eu já gastei 100 créditos aqui. Então você pode gerar mais vídeos. Mas saiba que se você errar o prompt, vai dar ruim e você vai perder o vídeo.
E aí, o que eu fiz aqui? No caso, para gerar os vídeos, eu precisava que a voz, tanto da Dona Pitaia quanto da Dona Jabuticaba, ela mantesse durante os vídeos. Então eu criei uma persona, a voz da Dona Jabuticaba. E eu pedi isso pro ChatGPT. Então a voz da Dona Jabuticaba é de uma mulher adulta, ela é soft, doce, calorosa, gentil, emocional, delicada, calma e feminina. Então eu descrevo isso no meu prompt. Toda vez que eu for fazer um vídeo que aparece Dona Jabuticaba, eu vou colocar primeiro o tipo da voz dela e depois o que eu quero que aconteça na cena. No caso aqui da cena, nós selecionamos a primeira imagem e eu coloquei, Dona Jabuticaba está limpando a sala até que ela vai até a mesa de centro da imagem, pense em voz alta. Nossa, como é linda a casa da Dona Pitaia. Um sonho viver aqui. E saiu esse vídeo. Nossa, como é linda a casa da Dona Pitaia. Um sonho viver aqui. Ai, que lindo viver aqui. E aí ele foi fazendo. Pra cada uma dessas cenas, eu fui colocando. Já arrumou Quando tem duas pessoas na cena, você pode utilizar esse botãozinho aqui, pra reutilizar. Você vai passar a voz da Dona Jabuticaba, a voz da Dona Pitaia, e aí sim, mantém exatamente a voz constante de ambos os personagens de todas as cenas. E aí sim, você vai colocar o que você quer que apareça nessa cena. No meu caso, eu coloquei aqui. Dona Pitaia começa a falar com a Dona Jabuticaba, falando, já arrumou minha casa, empregadinha? Termine logo, ainda tem o closet pra arrumar. ênfase no closet, tá? A Dona Pitaia não tira os olhos do celular e a Jabuticaba responde, sim, senhora. E ele fez exatamente, ó. Já arrumou minha casa, empregadinha? Termine logo. Ainda tem um closet pra arrumar? Sim, senhora. Já? Sim, senhora, o closet. E aí vem a segunda cena e você vai fazer isso pra cada cena seguinte. E você vai perceber que as vozes, elas se mantêm, ó. Já termina logo, sua lenta. Você demora muito pra terminar. E seu cheiro de fruta podre está acabando com o meu closet. O cheiro de fruta podre. Então, ele manteve a voz, manteve a consistência dos personagens, mesmo porque a gente tá usando já a imagem pronta, utilizando as imagens de referência. Eu já fiz um vídeo completo aqui ensinando a fazer imagem de referência de personagem para você manter todas as características dele, tanto em vídeo quanto nas suas outras imagens que você for utilizar. Mas basicamente é isso. Lembra que eu comentei que existe a possibilidade de dar um problema no seu prompt e você perder o vídeo. Aqui eu vou dar um exemplo, que por exemplo, coloca uma voz grave de narrador masculino dizendo Jabuticaba finalizou o seu serviço. Aqui. Então, aqui, o que aconteceu? Eu fiz cagada. Eu tava escrevendo e eu sem querer bati a tecla do Enter. E ele mandou gerar o vídeo. E aí, o que aconteceu? Eu perdi o vídeo. Deu bosta. Finalizou. Se liga como ficou. O seu servir. Jabuticaba. Finalizou o seu servir. Seu servir. E aí, se você olhar o prompt, é porque ficou, finalizou o seu serviço. Só que não fez a voz do narrador que eu pedi e nem nada. Aí, depois, eu solicitei, coloca uma voz de narrador masculina grave e grossa, dizendo Jabuticaba finalmente finalizou suas tarefas e voltou pra casa. Ela fica se questionando por que Dona Pitaia tá tão mal. Enquanto o narrador fala, Dona Jabuticaba fica se olhando no espelho e depois deita na cama. Esse o prompt foi completinho e rolou de boa, se liga. Jabuticaba finalmente finalizou suas tarefas e voltou pra casa. Ela fica se questionando, por que Dona Pitaia lhe trata tão mal? Jabuticaba... E aí assim a gente vai montando a nossa historinha. Terminou a sua história. Aqui você fez tudo dentro do Flow. Criou seus personagens de referência, criou seus cenários, criou as imagens de cada cena e, por último, você animou elas. A única coisa que você tem que fazer é utilizar um CapCut, ou no meu caso aqui, eu utilizo o EdgeMaker e faço a junção de todas essas cenas, né, que estão cortadas, colo, subo, junto tudo, boto uma musiquinha de fundo e xablau, irmão, só postar. Aí, caso você queira continuar as suas historinhas, mesma coisa, utiliza um personagem de referência. Você vai vir aqui, vamos voltar para a imagem. Vou utilizar, eu posso adicionar, incluir no comando aqui, na hora de utilizar, né? Ou eu posso simplesmente meter um arroba aqui, né? Aqui a Jabuticaba, seleciono a folha de referência, está saindo para trabalhar, andando pelas ruas da comunidade logo pela manhã. E aí eu posso utilizar a folha de referência, como eu falei, para gerar essa imagem, mando ela gerar, ela vai gerar ali, e assim eu vou continuando a minha história, tudo num lugar só, e é assim, muito mais fácil de você manter personagens, manter a filosofia deles, manter voz, utilizando aquele esquema de utilizar a voz ali no começo do prompt, e você continua na sua historinha, né? E aí entra um ponto que eu acho extremamente importante,
pra gente parar e analisar aqui, que é legal, é uma trend que tá em alta, né, utilizar as novelinhas de frutinha, mas eu acho que você tem que ser um pouco mais criativo, porque as pessoas vão seguir você pelo diferentão, tá ligado? Se você sempre usar o abacatão, traiu a moranguete, e, tipo, cara, vai ficar saturado. E aí, existem outras formas de você fazer grandes animações em vídeos curtos. Se você olhar, sei lá, o Gorilla Cast, os caras são fantásticos, eles criaram personagens com características únicas, que faz com que as pessoas se identifiquem com o seu personagem. Então, se você fizer tudo muito automatizado, só pra entrar no hype, beleza, você vai ganhar seguidor, só que como que você vai manter esses seguidores? Porque uma hora vai ficar chato. Então você tem que parar e pensar e analisar nessa parada do brainstorm. Tipo, a minha história, o que ela vai contar? O que eu quero trazer de diferente? Porque assim, todo mundo já utilizou traição, já utilizou fulano tá grávida, que era filho do Pepino, e aí a dona Beterraba brigou com ele. Então assim, esses conflitos, que são sempre utilizados nas mesmas histórias, chega uma hora que cansa, a pessoa vai só rolar. Então tenta criar novas histórias. Por exemplo, utiliza essas animações, você não precisa usar só fruta, você pode utilizar vegetais, legumes, você pode utilizar outras coisas para mostrar a sua ideia, mas tenta ser original. Passa a base da ideia aqui pro ChatGPT, uma ideia mais única sua. Cria algo sci-fi, cria uma aventura, cria uma história de terror, utiliza outros estilos artísticos. No caso aqui, por exemplo, ele pergunta, né, se vai querer que seja Pixar 3D, ou vai ser uma coisa mais cartoon, ou vai ser mais para anime. Existem muitas possibilidades e cabe você entrar nessas possibilidades e criar algo único, algo seu, né? E que chame a atenção, porque a galera quer boas histórias. Quem tá na internet ali scrollando o seu feed, ele quer ter boas histórias. Por isso que essas historinhas das frutinhas estourou, tá todo mundo falando sobre elas. Então pensa assim, é legal ter isso, é bacana, usa esses esquemas que eu tô trazendo aqui, porque, por exemplo, aqui eu tô mostrando de uma forma muito básica, mas eu tenho ensinando movimento de câmera, a gente tem ângulos de câmera, que dá uma dinâmica diferente pro seu vídeo, parece muito mais profissional. Começa com as historinhas, mas vai melhorando elas. Traz uma série pra dentro do seu canal, que eu tenho certeza, mano, que se for bom, todo mundo vai te seguir e vai ser, ó, filé, tá? Aqui, ó, o exemplo, eu não utilizei nenhuma imagem de referência de cenário, mas ele usou a dona Jabuticaba bonitinho, mantendo todas as características, roupa dela. Você pode vir aqui, por exemplo, e pedir para fazer ela com uma outra roupa, usar uma outra imagem de referência, outra folha de referência. Assim como aconteceu aqui, ó, ela olhando o vestido e ela não tá com a roupa de empregada, ela tá com a roupa de uma pessoa rica, né? Então, assim, usa isso, e, assim, veja bastante filmes, use de referência, faça brigas, confusões. Dá pra você contar excelentes histórias utilizando esse método aqui de contar a história das frutinhas, né? Mas seja um pouco mais autêntico, traga mais vida para suas criações, faça algo diferente, que isso é legal, chama a atenção, a galera vai te seguir, você vai ter muitos seguidores, vai poder estar monetizando dentro do TikTok, do Shorts. Assim, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo ensinando a ter brainstorms, a ter ideias, a trabalhar a sua ideia. A gente pode usar o ChatGPT para trabalhar a sua ideia, mas eu posso trazer, pede aqui para mim nos vídeos, não tem problema, eu trago para vocês, que a ideia do canal é ajudar. E eu acho que basicamente é isso, não tem muito segredo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, isso é extremamente importante para mim. Me seguir aqui nas outras redes sociais, todas elas do Didico.ia. Teve dúvida, falou assim, Didico, não sei o que fazer, me chama nos comentários, eu vou estar respondendo pra vocês, eu tô aqui tentando ajudar todo mundo. Entra no nosso grupo do Telegram também, eu também tento ajudar todo mundo lá. E eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!